de forma sarcástica, muito de forma manipuladora, trazendo para a igreja, e a igreja está engodando aquilo. Porque está achando aquilo cool. Agora, o que você achou é legal. O pregador deve buscar. Paulo fala a Timóteo, cuida-te primeiro de ti mesmo. Porque quando pregando a muitos, não seja desqualificado você mesmo. Então, o pregador deve cuidar da sua vida. Mas, o que eu estou dizendo aqui é espírito que está por detrás do pregador. E, geralmente, e eu sei disso que eu prego há quase 30 anos, o maior inimigo nosso é a vaidade. É o narcisismo pastoral. Todo mundo entende a palavra narcisismo pastoral? Narciso era um cara que ficava no espelho o tempo todo, penteando o cabelo, botando maquiagem e dizendo que ele era muito bonito, falando para ele mesmo. Então tem muito pastor que preza muito por isso. Preza muito o número de elogios que ele vai receber da igreja. Geralmente, pastores odiados pela igreja, isso é a história da igreja, foram pastores fiéis e que amaram profundamente a igreja. Mas eles, como eles fazem parte são copartícipes do sofrimento de Cristo, eles precisam ser odiados e precisam ser matados pela igreja. Um dia eu vou falar sobre isso. Os bons pastores precisam ser matados pela igreja, como Cristo matou a igreja. Porque os bons pastores são odiados. Porque se Cristo pregasse aqui, você o odiaria. É tanto que Pedro e muitos outros Jesus foi chegando à cruz e os discípulos queriam matar, trataram Jesus como se Jesus fosse um gagá. O senhor está falando bobagem, cala a boca. Não foi isso que Pedro fez? Foi. O texto original é muito interessante no hebraico, no grego, no aramaico, perdão. Pedro pegou Jesus e tratou Jesus como se Jesus fosse um menino. É como se Moisés estivesse correndo aqui e Tiago pegasse Pedro, vamos ali no banheiro. Pedro fez a mesma coisa com Jesus. Jesus falou assim, eu vou morrer. Pedro, cala a boca. Morreu? Você está falando de morrer? Você está falando de... Calma. O que é que Jesus falou? Arreda-te de mim, Satanás. O espírito que estava de trás de Pedro era o espírito do engano. Então, os bons pastores, eu não conheço nenhum que não seja assim, geralmente são matados, são mortos pela igreja mesmo, de uma forma ou de outra. Pastor, sim, senhora. Pega uma água para mim, pega ali, foi ali pegar uma água, me deu uma sede, rapaz. Esse dom de discernimento faz parte dos dons extraordinários. Extraordinários, naquela época. Então, o senhor quer dizer que hoje em dia... Nós usamos o Novo Testamento para provar esses espíritos. Certo. Porque nós temos o Espírito Santo. Exato. E agora o Novo Testamento que está completo, o cânon. O que é cânon? É o quê? A Bíblia está fechado. Aí agora o cânon, através do Espírito que habita em você, não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós é aquele negócio do ungido. Ah, pastor, o senhor é ungido do Senhor, né? Eu fui uma vez um pastor, falou na igreja, e eu contestei ele no meio da igreja. Ele falou, você está contestando do ungido do Senhor. Eu falei, eu também sou ungido. Ungido com ungido empatamos. Vamos para os pés. Todo mundo é ungido. Você falou que o cano está fechado. Tá, graças a Deus. Tem critério que foi usado para isso? Teve alguma... Aí eu vou entrar num tema que a gente pode falar. O critério foi o critério apostólico. Todos os livros do Novo Testamento estão debaixo da autoridade apostólica. A única dúvida que se tinha é o texto de Hebreus, mas o texto de Hebreus arroga a autoridade por si mesmo pelo que está escrito. Porque a igreja... 200 anos demorou para ela formar. Os evangélicos usam uma Bíblia, mas eu sei que os católicos têm alguns livros... Que colocaram no século XI, depois no século XV, depois do Concílio de Trento. Então, E esses livros não são considerados canônicos pela Igreja Católica, são deuterocanônicos. A própria Igreja Católica não os trata como canônico. Mas eles estão lá. Estão lá para confundir, porque católico não lê Bíblia. Eu vou falar sobre isso agora. Acho que não é só católico, não, hein, pastor? Não, presbiteriano agora sim também. Discernimento de espírito é isso. Agora vamos para um quadro que vocês precisam aprender e decorar. Esse quadro. Passa. Larinha, deixa ele namorar com o Felipe e passa aí. Ok, tem. Eu sei que é difícil. Mas é difícil, eu sei.
Meu egoísmo. Lembra dessa música? Tô ouvindo aqui não. Hã? Você tá longe aqui sem Tô microfone. longe? Tá. Dá pra todo mundo ver aí? Essas são 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 ramificações principais que todo crente da igreja presbiteriana deveria ter de memória. E deveria entender. E essa turma e esses conceitos aí definem todo o cristianismo contemporâneo. Isso você devia ter de cabeça, memorizar. Para você entender. Para você não ser engodado. Para você não ser, como diz a expressão baiana, rebubelado. Tá? Vamos aprender esse quadro. Eu não sei se eu vou sair desse quadro, porque o tempo... Como é que é? O tempo ruge, como é? É o leão que ruge. Quem já ouviu o termo neo-ortodoxia? Meu Deus do céu. Quem fez o curso Reverendo na segunda, ali. Hã? Nós que fizemos o curso na segunda, nós ouvimos. Eles estão com medo, você vai perguntar e ninguém vai saber. Como eu. Tá, eu não vou falar neo-ortodoxia agora, eu vou falar por ordem, tá? O primeiro conceito ali é o conceito católico romano, é a segunda coluna, né? Esse é o primeiro conceito que eu vou tratar. O segundo conceito é o conceito protestante. Depois do conceito protestante, eu vou tratar o conceito liberal. E depois do conceito liberal, eu vou tratar o conceito neo-ortodoxo. E por fim, eu vou tratar o conceito neopentecostal. Pastor, por que o senhor não fez nessa ordem? Porque eu não sei mexer as colunas. Eu sei no Pages, mas no Pages não, no do Mac eu sei mexer. No PowerPoint eu não sei. Peixes é o do Mac. Não, o Pages é escrito, mas não é esse, é o outro do Pages. Não, o outro, senhor. Excel. Não, gente, o que combina, o que compete com o PowerPoint. Não, não, não. É o programa, Tem o P, Keynote, exato. O Keynote é mais fácil. Mas eu tive que transformar, mandar, não deu, tudo bem. Mas vamos lá. Vamos para o conceito católico. Verdade, vou começar a falar de variedade de línguas e vou começar a falar disso aqui. Tem gente que não vai me ouvir porque não gosta de estudar mesmo, já nasceu tirando nota 6, 5 e ficando em recuperação. Então isso aí, deixa pra lá. Agora, aqueles que querem estudar, vamos lá. Igreja Católica. Quais são as autoridades inerrantes da Igreja Católica? Você precisa aprender. Não, presta atenção. Primeira autoridade inerrante da Igreja Católica é a tradição. A tradição é a Igreja Católica em si. A tradição manda. Quando o católico vai olhar para tudo que ele faz, ele olha para a tradição da igreja. São o conjunto de documentos da igreja. Por isso que o católico vai dizer que a Bíblia é filha da igreja. Quem foi que gerou a Bíblia para o católico? Foi a igreja. Então, para o católico romano, a Bíblia é um produto da igreja. Então, a igreja tem autoridade sobre ela. Tá? Então, a primeira autoridade da igreja é a tradição. E a mesma coisa acontece em igrejas presbiterianas, igrejas anglicanas tradicionais, que a tradição vira lei. E a tradição invalida a palavra de Deus. A tradição tem que ser constantemente provada e comprovada pela Escritura. Tradição. Eu cheguei numa igreja uma vez que eu tinha que pregar de terno. Aí você pergunta, por que eu tenho que pregar de terno? Porque é tradição aqui. Se não é de terno, Deus não fala. Isso é tradição. A Igreja Católica tem a sua tradição e ela é poderosa. Segunda coisa que manda na Igreja Católica, o Papa. O Papa com as suas encíclicas. As encíclicas papais têm a autoridade de Pedro, sucessor de Cristo, e ela tem a autoridade de lei. Algumas encíclicas contemporâneas. O Papa Francisco declarou que a doutrina da evolução é coerente. E que a igreja deve tratar a doutrina da evolução. O homem veio do macaco, a encíclica disse isso.
Outra coisa que a encíclica papal diz, que não tem inferno. A ideia de inferno era um conceito só para Deus meter medo, como a gente faz com as crianças. Se eu sei fazer alguns, eu vou puxar, vou beliscar você, vou beliscar o seu umbigo. Mas nós não temos coragem. Então o Papa usou essa figura numa encíclica para dizer que não tem mais inferno. Terceira coisa, o Papa usou também que o pecado do homossexualismo já não é tão grave como antes. Aí ele tentou fazer com que o pecado do homossexualismo desaparecesse, mas o colégio de bispos e de cardeais bloqueou ele. Tá? Hã? Ele foi cancelado. Ele foi cancelado, mas ele teve vontade. Por isso que a Igreja Católica lançou recentemente uma dizendo que não existe casamento entre homem e homem, mulher e mulher. O casamento é entre homem e uma mulher, e a mulher e um homem. Então, no caso, o colégio de bispos seria um conselho do... Não, eles fizeram uma pressão, o Papa poderia ter forçado e feito. Só que ele ia rachar a igreja. Para não rachar a igreja, ele segurou. Se ele faz isso, ele elege Bolsonaro, por exemplo. Não estou brincando, não. Bíblia. Terceira autoridade da igreja. É uma autoridade inerrante? É. Mas ela está submissa à tradição e está submissa ao Papa. E a Bíblia é coordenada e interpretada pela igreja. O que Lutero lutou? Pelo sacerdócio universal dos crentes. Você pode ler um texto bíblico, pode estudar e pode ter a sua interpretação. Na Igreja Católica, não. A interpretação daquele texto cabe a quem? A igreja. A igreja é quem diz o que aquele texto é. E isso foi uma das lutas de Lutero. Por isso que ele espalhou Bíblia pela Europa. Por isso que ele traduziu Bíblia. Para que o povo tivesse acesso à Bíblia. E o povo pudesse pensar por si mesmo. E esse é um dos pilares de toda a cultura ocidental nórdica. A liberdade. Que é isso que o socialismo quer tirar de nós. A liberdade. E é a liberdade que dá suporte a tudo que nós temos. Coisas boas e coisas ruins. Se o cara quer ser gay, ele vai ser gay. Dentro do contexto cristão reformado. Se o cara, assim, não é que ele vai sair da igreja, mas ele pode ter a prática dele, não vai ser perseguido, não vai ser morto. Tá? Porque preserva-se pela liberdade de cada um. Cada um segue o seu caminho. Tá? Num conceito comunista ou num conceito diferente desse, as pessoas são obrigadas a seguirem o que as outras pessoas acham certo. E esse conceito destruiu o mundo. É tanto que o norte do mundo cresceu e todo o sul do mundo e também a oriental decresceu e decaiu. Tá? O princípio da liberdade. Um dia a gente fala sobre isso. Não vai dar tempo. Aí da Igreja Católica eu vou saltar a protestante, porque está ali vermelho, mas qual é o princípio inerrante da Igreja Protestante? Bíblia. Você prova biblicamente, meu filho? E a Bíblia é simples. Tudo que é simples é profundo. Tudo que é profundo é bem entendido. Você sabe que um professor não sabe nada quando ele explica, você não sabe de nada. Mas Albert Einstein dizia, tudo que é simples é profundo. Tudo que é profundo é entendido. E tudo que é entendido é simples. Quando você não entende uma coisa, não é que aquela coisa é profunda. É que aquela coisa não está sendo bem explicada. Jesus, para explicar verdades profundas, usou o quê? Uma mulher varrendo a rua, a casa, usou boi, usou porco, usou pescador, usou o agricultor, e ele falou de coisas que nem nós entendemos hoje, porque nós somos tão complicados, queremos distorcer tantas coisas, mas quando a gente começa a ficar simples, e cada vez mais simples, a gente começa a entender. Por isso que tem coisas na Bíblia que uma dona de casa que nunca estudou direito entende, mas um doutor em teologia não entende. Lembra que Jesus falou para Nicodemos, importa nascer de novo? O que é que Nicodemos falou? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus falou, você é um mestre em Israel e não sabe uma coisa tão simples. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. É Espírito. Né? Simples. Aí vem a igreja pentecostal, nossos irmãos. E eu quero, por favor, que ninguém aqui me xingue, falando que eu estou falando mal dos pentecostais, porque eles me amam. Eu grito como eles, eu pulo como eles, eu arregalo os olhos como eles. Então, por favor, não falem mal dos meus irmãos. Mas eu tenho que falar por que eu discordo deles.
mas vocês não são nossos irmãos. O movimento pentecostal, o que é que sustenta a experiência? E você tem que tomar com isso. Ô, irmão, eu estou fazendo isso porque eu tive a experiência. E se a sua experiência for ruim? Não estou nem aí para sua experiência. Por isso que nós contamos testemunho aqui como testemunho e não como palavra de Deus. Um testemunho não pode substituir a pregação. Por isso que eu conto essa história 200 vezes. Mas eu cheguei numa igreja uma vez que o povo estava rodeando a igreja todo de azul. Eu perguntei o que está acontecendo. Não é porque o pastor disse que rodeou a casa dele de azul e Deus deu a casa para ele e foi uma bênção. E nós estamos tudo de azul também, vamos rodear 7 vezes a igreja e os muros de Jericó vão cair. Eu falei, vocês são um bando de besta. Eu era seminarista doido e fui embora, preguei não. É esse tipo de coisa. É a irmãzinha que vem lá na frente da igreja. Eu jejuei 2 vezes na semana e o meu filho se converteu. Aí vai as mulheres, tudo da igreja jejuar 2 vezes por semana. E os filhos de nenhuma se convertem. E isso é porque a primeira autoridade da igreja pentecostal é a experiência. Por isso que eles passam todo o culto para ter uma experiência, para ter um tremor, para começar a tremer, para sentir algo, para ter a experiência, para entrar em transe. Porque essa é a autoridade da igreja. A experiência vale mais do que qualquer outra coisa. Depois, você tem a Bíblia. Claro, a Bíblia é pregada, sim, é anunciada, mas ela sempre está debaixo da experiência. E a terceira autoridade inerrante, como você pode observar ali, católico e pentecostal têm os mesmos conceitos. O pastor pentecostal manda. Quem encontraria um pastor pentecostal? Hã? Você vai para o banco, não tem um negócio ali no banco? Vai para o banco. Você encontraria o pastor, você vai para onde? Eu uma vez fui pregar no igreja pentecostal, não é brincadeira não, e sentei no banco dos disciplinados. E todo mundo lá, ninguém levantava a cabeça, ninguém, fica todo mundo ali, né, com a cabecinha baixa, assim, né, porque o pastor botou no banco da disciplina. Não tem processo, a pessoa não tem direito à defesa, não tem sigilo, não tem nada disso, é tudo o pastor. E outra coisa, outra característica, é a igreja do pastor fulano. É a igreja do bispo fulano. É a igreja do não sei quem. Aparece a foto de quem? Do pastor. Ele começa como pastor, sobe para bispo, depois pode virar missionário, depois vai subindo para apóstolo, e agora já tem até arcanjo, e tem também patriarca. Ainda bem que você não sentou na cadeira do anjo, né, pastor? Eu tô indo nesse caminho aí. Tô indo nesse caminho aí. Então, ele é um tipo de papa. Por exemplo, Edir Macedo. Quem é que vai contrariar Edir Macedo na igreja dele? Quem é que vai contrariar Valdemiro, do Chapeuzão lá? E aí é o problema. Aí você vai na igreja da pessoa, o templo é no nome dele. O tesoureiro é os filhos dele. Eu fui pregar na igreja pentecostal que o tesoureiro era filho do pastor, mas não era crente. Mas ele era o tesoureiro da igreja. Porque a igreja está no nome do pastor. E os crentes não veem isso. Gente, é muita cegueira, é muita doideira. O templo está no nome do pastor. E casos que já tem aqui de pastor que vende a igreja. Sabe disso? Vende a igreja. Eu pensei que era uma lenda. Né? Mas o pastor vem da igreja. Chama outro pastor, fala para outro, ó, irmãos, está aqui o nosso irmão que chegou do Brasil, o que vocês acham? O irmão começa a pregar. Daqui a pouco o pastor, olha, o irmão é uma bênção, eu tenho que ir embora. Ele vende a igreja como vende esquete de casa. Porteira fechada. E o povo simples. Tonto. Sem pensar. Porque é o mesmo sistema católico. A Igreja Universal do Reino de Deus, ungindo coisas, é a Igreja Católica da época medieval. Traz a foto, traz a cueca do homem, traz a calcinha da mulher, traz o diadema. Isso não é cristianismo. Isso é uma deformação. Aí a igreja pentecostal não deu um jeito para muita coisa. Muitos cristãos pentecostais retroagiram, estão muito sérios nos seus conceitos, estão estudando a palavra.
Porque não podemos deixar de orar, de ter fervor, de ter aquele cunho missionário. Não podemos deixar de crer nos milagres. Nada disso. Tudo isso é bíblico. E a igreja pentecostal tem voltado muito a isso. Mas um outro grupo avançou e criou o movimento neopentecostal. E no movimento neopentecostal, quem é a autoridade máxima da igreja? O líder. Igrejas neopentecostais. O que são igrejas neopentecostais? São igrejas que o líder tem a última palavra. Ele recebeu uma missão de Deus. Ele recebeu uma visão de Deus. Ele foi visitado por Deus. E ele não pode ser questionado. Ele estava orando no monte, ele estava orando não sei aonde, ele estava em tal lugar e recebeu uma visão de Deus. E ele não pode ser questionado. A maioria das igrejas neopentecostais tem esse problema. E aí começa a conveniência. Prega-se o que convém. Fala-se o que convém. Pega o texto bíblico, não faz exegese, não estuda, não se esmera, não ora e prega o que está conveniente. O pastor mete em direta para o povo, tira a gente da igreja, saca a gente da igreja. É conveniência. A conveniência manda. Galopeia dentro da igreja. Experiência, e aí alguns já começam também a entrar na filosofia, né? Filosoficamente, falar através da filosofia. Então, quando é que eu sei que o cara... Eu ia trazer vídeos aqui, como é que eu sei que um cara está pregando filosofia? Quando ele diz assim, sabe por que eu perdoo? Eu perdoo porque eu não sou trouxa, não. Quando você vê essa afirmação, é uma afirmação filosófica, não é uma afirmação bíblica. O motivo por que ele perdoa o outro é o seu estado, o seu bem-estar, o seu, estado, como é que se diz? O estado emocional, em troca de um bom estado emocional, eu perdoo você. Esse não é o princípio bíblico. Outra coisa que você percebe, que são os coaches, né? Rapaz, você precisa se afastar de gente. Eu vi esses dias um pregador falando, você é águia, e você está no meio desses patos. Você é águia, você está no meio dos patos. Você vai ver que o pregador coach, ele vai colocar um irmão contra o outro. Aquele Cláudio Duarte. Tem muita coisa interessante. Mas o Cláudio Duarte bebe, principalmente na questão católica, do grupo de casais, ele bebe de um padre. Tudo aquelas palestras dele é de um padre francês. Aí ele vai dizer o seguinte, você não é trouxa. Você tem que sair do meio desse gente. Esse tipo de gente não vai trazer bom para você. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o seu irmão que é pobrezinho, o seu irmão que trabalha de empregado, ele é um trouxa. Você tem que sair do meio desse povo, você tem que ser rico, você tem que crescer, você tem que desenvolver. Você está jogando um irmão contra o outro. E aí você vai separando as pessoas, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Igreja para rico, igreja para pobre, igreja para branco, igreja para negro, igreja para mulato, igreja para mestiço. Aí separa as igrejas por casta social. Isso tudo é filosofia. Está pregando filosofia na igreja e não palavra de Deus. Não vai dar tempo tudo hoje. Liberal é o caminho de quase todos os presbiterianos que não se converteram. Cérebro, frio, não ora, não clama, não jejua, tudo cerebral. É doutorado, é pós-doutorado, é estudando, não ora por ninguém, não crê em milagre, nada disso, é cérebro, tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter, é o tipo de gente. Aí ele começa a cortar a Bíblia, ele começa a cortar. Como eu cheguei aqui e fui pregar no texto de 1 Coríntios, na igreja, e um irmão chegou para mim e falou assim, não prega sobre homossexualismo aqui na igreja. Nós não estamos preparados para ouvir isso. Nossos filhos não estão preparados para ouvir isso. Esse é o liberal. Ele conhece muito. Ele sabe muito, ele lê muito. Mas ele confia no seu cérebro. Ele confia nas suas capacidades intelectuais. Mas ele não confia em Deus. Ele não dobra o joelho. Ele não passa uma noite orando. Eu tinha um professor de escola dominical que era de jeito.
Eu olhei para ele, o cara bom, o cara explicando e tal. Aí eu vi que ele começou a ler uns coisas e tal. Aí um dia eu perguntei para ele assim, na escola dominical, eu passo da igreja, ele lá dando aula, entrei na sala dele, eu levantei a mão e falei assim, eu queria saber quantas vezes o irmão ora na semana, jejua. Ele falou, não acho que precisa orar mais não. Eu acho que não precisa jejuar mais não. Eu saí da sala, reuni o conselho depois do culto e falou, tá fora. Apostar toda a fé. O cara que não ora, o cara que não jejua, o cara que não quer milagre, apostar toda a fé. Cai fora. E é esse o liberal. E está cheio de liberal na igreja. E é o caminho da maioria dos presbiterianos, tá? A maioria dos presbiterianos que não são convertidos vão para o liberalismo. Todos eles. Você vê por culto de oração. Tem gente que fala, eu gosto da escola dominical, eu também gosto. Mas não goste só da escola dominical. E o momento do culto de oração? De oração. E o momento de adoração? Também não é importante? Claro que é importante. Né? Mas só gostar da escola dominical, para rotar conhecimento, para se tornar um arrogante, né? Prefiro ser pentecostal. Academia, como eu falei, e aí ele corta a Bíblia. Ele não vai chegar e vai dizer assim, um liberal não vai dizer assim, mulher submissa ao homem. O liberal não vai dizer isso. Ele é cool. Ele tem que parecer inteligente. Ele tem que falar igual o Caio Fábio, palavra difícil. E a igreja morre. Porque se não há espiritualidade, se não há oração, se não há paixão, se não há amor por Deus, a igreja morre. E a neortodoxia foi uma tentativa de resolver o problema liberal, mas piorou. Depositou na lógica, aquilo que não é lógico tem que ser dispensado. Agora virou algo, a palavra de Deus é aquilo que torna-se. Aí você vai ver muitos pastores no passado pegou revista e levou revista. Já viu aquele pastor que pegou um livro do Tim Keller e botou aqui no púlpito e começou a explicar o livro do Tim Keller, pregar o livro do Tim Keller? Isso é neortodoxia. O pastor que vai trabalhar com casais, pega um livro sobre casais e bota aqui e vai falar com vocês com um livro sobre casais. Já viu isso? Isso é neortodoxia. Vamos estudar esse livro. É neortodoxia. Se estuda a Bíblia. Se faz exegese da Bíblia. Fala da Bíblia. Parece cool, legal. Tim Keller é um grande pregador. O livro do Hernandes Dias Lopes é uma maravilha. O livro do Nicodemos é uma maravilha. Mas pegar esses livros para estudar se transforma em neortodoxia. Porque o principal ponto da neortodoxia é qualquer coisa pode se tornar a palavra de Deus. Então aquele livro ele se torna a palavra de Deus. Ah, mas veja bem, Nicodemos está falando isso aqui? E Nicodemos é um homem errado como eu, como qualquer um. Mas esses livros que eles escrevem não são baseados, são tirados dos textos da Bíblia e explicados? São errados. Tem erro. Tem muita coisa boa, 90%, mas tem erro. O que nós vamos tomar cuidado, eu vi uma vez, eu tive ótimos professores, inclusive o Nicodemos foi meu professor. E isso ele defende com unhas e dentes, né, o que eu estou falando aqui agora. Eu sei que um deles contou um exemplo de um pastor, de um seminarista que voltou para a sua igreja e pegou as institutas de Calvino e abriu no púlpito. Começou a ler as institutas. Vamos agora. Calvino errou em muita coisa. Nicodemos errou em muita coisa. Você pode ler o livro do Nicodemos lá de cabeceira. Você pode ler o livro do Hernandes na cabeceira da sua cama. Mas você não pode trazer o livro do Hernandes para ser pregado aqui na igreja. Então, fazer um curso de casais baseado num livro do Tim Keller, por exemplo, seria... Horrível. Você pode usar o livro do Tim Keller, como biografia, mas você tem que usar o texto bíblico. Você tem que expor o texto bíblico. Você lê o livro lá, você faz um monte de coisa, você bebe do livro, você faz a anotação do livro, você se abastece bem do livro. Existem excelentes escritores, mas na hora de falar para o povo, é a Bíblia. E isso, irmãos, olha, aquilo ali, ó, a neortodoxia,
é a maior doença da igreja. Tem um cara que o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Muitos pastores que não estudaram, a maioria dos teólogos alemães, pensa que Dietrich Bonhoeffer é reformado. Esse dia eu tive uma briga com o pastor, ele é reformado. Até que ele pesquisou na minha briga, ele me devolveu o e-mail e falou, pastor, me desculpa, o senhor estava certo. Dietrich Bonhoeffer é neo-ortodoxo. O que tentou matar Hitler. Botou uma bomba lá e não conseguiu. É conhecido até como mártir da igreja. Mas o grande problema nosso é isso aqui, ó. Nós olhamos para esse momento, para pastores e líderes que não estudam mais as línguas originais. Pastores e líderes que não pregam mais a palavra, que não expõem mais o texto. Nós estamos buscando a pérola. Nós estamos um gnosticismo moderno. Nós precisamos pregar a Bíblia. Abre-se a Bíblia e prega-se a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ela fará com que os frutos necessários sejam gerados em cada um. E eu não estou dizendo aqui para não ler esses livros. Você tem que ler. Você tem que ler. Lê um Piper, lê um Nicodemos. Você tem que ler. Crente que não lê, aí é complicado. Tem que ler. O que eu estou dizendo é que você não vai... Abramos a palavra do Nicodemos, no página 45, parágrafo 15, e vamos ver o que Nicodemos fala aqui sobre isso. E isso é errado. Não podemos fazer isso de jeito nenhum. Esses dias uma irmã, que era membro da igreja, aqui falou, pastor, estou com um problema no meu trabalho e tal, o que é que eu devo fazer? Eu mandei o livro para ela, do R.C. Sproul, sobre eleitos. Lê esse livro. Não tem problema nenhum. Lê o livro. Mas na hora de explicar, abre a Bíblia. A palavra de Deus diz isso. Porque é a palavra que produz vida. E não um livro muito bom do R.C. Sproul. E não um livro muito bom do Augusto Nicodemos. E nem as Institutas de Calvino. Sabe por quê? Para terminar. Vocês já estão, a maioria está dormindo, mas eu precisava dar o conteúdo diante de Deus, não diante de vocês. Tem uma mulher na igreja, como é a igreja adventista do sétimo dia, chama-se Ellen Good White. Os escritos da Ellen Good White são inquestionáveis dentro da igreja. Eles dizem que não, falam com a gente que não, mas equipara ao mesmo nível da Bíblia. E nós nunca podemos fazer isso com Calvino, nunca podemos fazer isso com nenhum escritor, que são bíblicos. O que se prega na igreja, o que se prega num grupo pequeno, o que se prega em qualquer lugar, é a palavra de Deus. E se você fez isso alguma vez, peça perdão a Deus. Ah, pastor, eu não creio assim. Também não importa. O seu Deus é Jesus Cristo, o seu Senhor. Eu estou apenas falando com o coração e com a alma tranquila e sei que isso não é certo. Você precisa pregar a Escritura. E se encher, obviamente, de bons livros todos os dias. Ler todos os livros e ler até ateu também. Pastor, Sim. mas se você, por exemplo, tem um livro com título bom, conteúdo bom, mas você pode usar isso como referência desde que você seja respaldado pela Bíblia? Primeiro é o seguinte. Meu Deus, tenho que acabar. Esse texto, o livro é baseado em textos bíblicos. Isso. Pegue os textos bíblicos. Ok. E aí a explicação do livro, que é boa, use aquela explicação, mas leia o texto. Estude o texto. Ok. Tá? Porque às vezes... E eu não estou aqui em nenhum momento desprezando o livro. Não, eu entendi, mas quando o senhor falou isso aí, por exemplo, porque tem muitos livros bons. Maravilhosos. Então, vamos que a gente pega um livro do Augusto Nicodemos e a gente resolve estudar aquilo num grupo pequeno. O livro aqui, mas porém a gente está com a Bíblia, para ler na Bíblia. Mas qual é eu vou falar isso para vocês. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas não tem importância. A minha mulher não acredita em muita coisa que eu falo e eu estou vivo até hoje. O que é que vai ficar na cabeça de um novo convertido? Quem é Augusto Nicodemos para ele? É Ellen Good White. O que está acontecendo hoje na internet é que muita gente está pregando doutrina reformada e não cristianismo.
Muita gente está se convertendo à doutrina reformada e não ao cristianismo. O que você vai... Quando você, num texto, numa reunião, abre o livro do Augusto, você está negando a Escritura. Você tem que fechar aquele livro e abrir a Bíblia. Agora, aquele livro você pode estudar em casa, que é muito bom. Mas você não pode trazer Augusto Nicodemos para ser lido numa reunião em que você vai trazer a edificação. A edificação é através da palavra. E você lendo o livro do Augusto, você vai saber isso também, né? Que tem que ser a palavra. Porque o que fica na cabeça das pessoas, que o Augusto Nicodemos não erra. Tem gente que chegou para mim que falou o seguinte, pastor, o senhor está falando sobre dízimo aí, mas o Augusto de Nicodemos disse que dízimo não é obrigado. Você sabia disso? Aí você deixa de dar dízimo por causa dessa palavra do Augusto. Porque o Augusto de Nicodemos, psicológico na sua cabeça, virou mais do que a Bíblia. Outra coisa, o Calvino não interpretou Apocalipse e nem interpretou o livro de Cantares. Disse que o livro de Cantares era imoral e disse que não tinha condição de interpretar Apocalipse. Então, aí na sua cabeça, porque Calvino falou isso, então Apocalipse não é canônico, nem Cantares é canônico. O problema é que nós não entendemos o efeito. Se você se deixar pastorear, você vai compreender muito bem o que eu estou falando. Porque a maioria dos pastores da geração que me antecederam são todos neo-ortodoxos. É levar o livro para frente da igreja, abrir o livro e pregar o livro. Porque tinha preguiça de fazer exegese. Aí você abre o livro e prega o livro porque tem preguiça de fazer exegese do texto. O livro você tem que ler. O texto bíblico, você tem que pregar o texto bíblico, falar do texto bíblico, ensinar o texto bíblico, com o suporte desses grandes homens, Augusto, Calvino e outros mais que são grandes homens de Deus que estão aí. Mas você abrir o livro... Já imaginou o domingo aqui? Hã? Batalha espiritual do Nicodemos. Boa noite, igreja. Abram, todos vocês compraram o livro do Augustus? Prefácio, a minha esposa Mica, com todo carinho e aos meus filhos. A gente precisa entender isso. Por isso que eu quero banir do meio de vocês pão diário. Mananciais do deserto. Leia a Bíblia. Gênesis, Apocalipse. Até morrer. Não é assim que as nossas vozes faziam e foram muito mais crentes que nós? Então, para terminar, porque eu já rompi todas as barreiras do som. Só para entender melhor, a gente usa a Bíblia e pode utilizar da didática, de um esboço que eles Sim. O livro deve ser usado. Muita coisa que eu falo aqui, eu aprendi com Augusto, eu aprendi lendo Calvino, eu aprendi lendo Hernandes, eu aprendi lendo esses grandes homens de Deus. Mas trazer o livro para ser estudado como palavra de Deus, olha o que o Augusto disse aqui, ó. Vira lei. Vira, na hora. Quem vai contrariar ele? Pastor, mas eu acho que esses pastores que você acabou de citar, tem muita leitura, muito livro dele que são bons, para você acompanhar muito com a Bíblia, para você fazer um estudo. Sim. Vai te ajudar, mas você tem que trazer para a Bíblia. Olhar lá, por quê? Ele colocar lá um texto, eu vejo dessa maneira. Como que eu sei se aquele que ele colocou lá é verdade, eu não li ele lá na Bíblia? Tem que ler lá, o que ele está falando. Só para terminar, meu Deus, tem que terminar, meu Deus, me ajuda a terminar. Se você... É porque o pessoal tem que entender que hoje é o dia de estudo. Oração vai semana que vem. E nós estamos orando mesmo, e pedindo cura mesmo, e milagre mesmo. Agora é o seguinte, eu estou tentando fazer com vocês, e eu sei que eu vou sofrer por isso. Não fujam das Escrituras. E não dê a impressão, e aí vocês vão trair esses homens de Deus, que o livro desses homens são melhores do que as Escrituras. As Escrituras em primeiro lugar. Eu posso citar esses homens? Posso, mas o que eu abro diante dos meus irmãos, diante do meu discipulado, é a Bíblia. Eu sempre faço questão de dizer para o pessoal da classe catecúmenos, todos esses autores que vocês veem na televisão, reformados, são maravilhosos, são muito bons, mas eles não são inerrantes, eles erram. E eles erram
porque Deus permite mesmo. Paulo, quando subiu ao terceiro céu e desceu, o que é que Deus fez com ele? Botou um espinho na carne. Paulo não nasceu com espinho na carne. Deus falou, por causa da medida, da grandeza das revelações que você teve, Deus me colocou o quê? Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Porque não há nada mais que derrube um homem, derrube uma mulher de Deus, do que o orgulho espiritual. Do que se sentir melhor do que os outros. E a gente precisa, cada dia, entender que não é melhor do que ninguém. E talvez Deus faz o Augustus errar em coisas muito simples. E ele ser tão extraordinário em coisas tão complexas, para ele se humilhar. E outros homens se humilharem. Porque que eu estou ensinando aqui não é o pastor Pedro, não é nada disso. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter a primazia no culto. Ela deve ser pregada. Ela deve ser ensinada. Amém? Amém? Irmãos, vamos terminar então? Alguém tem algum pedido especial?